Escrito pelo Jeff Jensen e desenhado pela G.G. Shaw, Better Angels, A Melhor das Virtudes, tem um objetivo muito claro, que é rever aí o passado, esse histórico do papel da mulher na política nos Estados Unidos. E é um papel fundamental. Primeiro que a HQ se passa bem no período onde o Abraham Lincoln ganhou as eleições, os Estados Unidos está dividido aí ao meio, e ele acredita que sim, o povo e a oposição vai aceitar o resultado das urnas e ele decide atravessar os Estados Unidos para assumir a posse, né, com todos os perigos aí iminentes. Isso é histórico. E aí talvez isso pode ser um ponto negativo para a HQ, porque a história, o quadrinho já começa daí. De repente varia no editorial, um texto de algum historiador, explicando rapidamente para o leitor todo esse contexto, né, que aí eu acho que já funcionaria um pouco melhor a história para os desavisados. Enfim, mas o que a HQ que se concentra aqui é justamente na Kate Warren, que inclusive eu viajei aqui, fiquei até pensando se o nome da primeira Batgirl não é uma referência a ela. Por quê? Porque a Kate Warren é uma detetive. Sim, é justamente nesse momento em que está nascendo esse conceito de detetive, uma agência decide contratar mulheres e aí vem todo o discurso que são contratadas mulheres porque justamente elas são menosprezadas pela sociedade. E aí, como elas são ignoradas, né, ninguém leva elas a sério, elas conseguem se filtrar, né, e aí ser a arma secreta perfeita. Né? E aí a história vai lidando com isso e vai trabalhando com personagens mulheres que aí têm suas virtudes, suas habilidades e como isso pode ser encaixado numa agência de detetives. Okay? Então isso é muito legal. Eu já falei aqui em outra resenha sobre a G.G. Shaw, o traço dela eu gosto bastante, eu acho que ela tem um estilo próprio. Eu adorei aquele gibi Made in Coreia, que também foi publicado para Conrad. Então, funciona, eu acho que tem as rachuras dela, funciona bem, eu acho que gerou uma estética bem legal. E aí, funciona. Porém, é aquilo que eu falo, a história para mim, ela se torna um pouco confusa. Por quê? Sim, ela trabalha com flashbacks, ao mesmo tempo não são, né? Porque não fica muito claro, então em determinado momento você precisa ainda entender se é passado ou presente, então isso eu achei um pouco confuso na HQ, nessa questão de estrutura mesmo narrativa. Tem a questão que, como a HQ são baseados em fatos históricos, no final até tem uma referência aqui, um glossário indicando, né, todas as referências, mas eu acho que durante a leitura algumas coisas ficam meio perdidas. E perdidas assim, por falta de conhecimento meu mesmo, assim, como leitor. E sim, vale a leitura, se eu me interessar, ir lá atrás. Mas eu acho que algumas coisas dificultaram mesmo minha compreensão da história, certo? Que é justamente isso, é impedir o assassinato do Abraham Lincoln e essa agência de detetives. Acontece que assim, é histórico, então no fim das contas não mostra como a Kate deixou de ser detetive, por exemplo. Isso é um spoiler, desculpa. E aí eu acho que fica muito centrado nesse... As mulheres vão fazer alguma coisa, no final elas conseguem, mas a gente sabe que o Abraham Lincoln historicamente foi assassinado em determinado momento, e aí não fala o que acontece com a agência, qual foi a reação da Kate, e aí eu acho assim, faltou acho que de repente um texto mesmo, explicando se tem mais pesquisas sobre a Kate, porque não deixa muito claro. A HQ não vai entrar na minha estante por causa disso, porque eu acho que falta alguma coisa nela, apesar de eu adorar o desenho, mas se você ficou interessado, nos próximos stories vai ter link aí para a compra. Eu aproveito e vá lá e conheça o @ImpulsoGeekStore, o perfil aqui do Instagram da nossa loja de quadrinhos. Falou!